Fala, meus bacanos! Está começando mais um vídeo do canal Antropofágico. Eu sou Leone Domingues e este é o seu canal de Ciências Humanas. E hoje, galera, eu vou te dar a letra de tudo que você precisa saber sobre comportamento coletivo. Então já deixa aí o seu gostei, compartilhe e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Compreender o comportamento coletivo, galera, é importantíssimo para que a gente compreenda um outro conceito que vai ser desenvolvido depois, que é o conceito de movimentos sociais. Então, vamos lá. Inicialmente, as teorias para explicar o comportamento coletivo têm duas origens. Uma psicológica e a outra sociológica. As teorias psicológicas se dividem também em duas interpretações. Uma interpretação conhecida como teoria do contágio e uma outra interpretação conhecida como teoria da convergência. Para a teoria do contágio, o comportamento coletivo das pessoas é como um vírus. É como um vírus que infecta todas as pessoas que estão em volta. Elas perdem o controle. Isso tudo através de um processo de imitação. São os teleguiados, vamos dizer assim. Sabe quando tu tá com a tua galera e alguém tem aquela ideia de fazer merda? Ei, já sei. Bora fazer essa cagada aqui. Aí ela vai assim, rega, pior, né? Bora. É mesmo. Bora. Rega firme, bora. E aí começa a bater aquele sentimento, sabe aquele sentimento? Sabe aquele sentimento que começa a passar para todo mundo, parece que vai contagiando, aquele sentimento, aquele desejo de fazer cagada começa a contagiar, começa a passar de um para o outro. Quando tem uma página que tem um assunto polêmico e tem muita gente falando besteira, aí aquela pessoa que vai lá, acessa, começa a ver aqueles comentários, ela vai ver aquelas de besteira que vai escrito e a pessoa então começa a despertar dentro de si um sentimento de escrever pombalesices lá na internet. Aí a pessoa está se contagiando, está sendo influenciada pelo meio aonde ela se encontra, né? Esse contágio, essa contaminação é uma influência do meio para a pessoa. Isso é o contágio do comportamento coletivo. E aí, naquela ideia de achar que ela vai ser só mais um, ela vai e começa a falar besteira ali dentro daquela página da internet, por exemplo. E essa coisa de ser anônimo despertaria nas pessoas um comportamento de negligência de responsabilidades. Já para a teoria da convergência, né, pelo que converge, o comportamento coletivo não é resultado da multidão, mas o contrário. Não existe um frenesi que deixou as pessoas sem controle a ponto de elas fazerem algum tipo de absurdo. Para a teoria da convergência, o comportamento coletivo é resultado de pessoas que pensam parecidos e elas apenas usam a multidão para expressar aquilo que elas já pensam, aqueles sentimentos que elas já têm nelas. Mais uma vez, as redes sociais podem servir de exemplo para a gente compreender a teoria da convergência. Então você pensa de um determinado jeito, mas de repente você tem vergonha de se expressar, porque você acha que é só você que pensa daquele jeito, tem essa opinião, você acha que é o diferentão da história. Mas aí você tá lá navegando na internet e tal, mexendo aqui no computador, beleza e tal. E aí você encontra uma página onde tem um assunto ali que o pessoal está comentando e tem muita gente comentando coisas que você vê e fala, caramba, não é que eu penso desse jeito? E aí você encontra um comentário, depois outro, e aí você vê que tem um galerão lá comentando muita coisa parecida com o que você pensa, e então você se sente confortável para expressar o que você pensa. Ou seja, aquela página reúne a convergência de pessoas que têm ideias, pensamentos parecidos, opiniões semelhantes sobre um determinado assunto. Podem ser ideias bacanas, pedindo direitos iguais, ou pedindo o fim do desmatamento, ou pode ser uma marcha pelo orgulho hétero. Acabei de apresentar um projeto que vai orgulhar muita gente nesta casa e no município de Belém. O projeto é o Dia do Orgulho Hétero. Contudo, galera, lá pelos anos de 1950 e 1960, começou a se estruturar um pensamento propriamente sociológico para estudar o comportamento. E vamos dar destaque para duas interpretações dentro das correntes de pensamento sociológico. Uma é a teoria da norma emergente, a outra é a teoria do valor agregado. Se vocês tiverem ouvido um chiado é porque está chovendo nesse momento que eu estou gravando o vídeo, 1h da manhã. Então vamos à teoria da norma emergente.
Para a teoria da norma emergente, a conduta das pessoas é influenciada por normas, por regras sociais que estão fora do indivíduo. Isso daí a gente já viu nos vídeos com Durkheim, a gente já sabe que essas regras estão fora do indivíduo. No entanto, podem surgir novas regras que podem influenciar o comportamento de grupos de indivíduos. Dessa maneira, condutas, comportamentos que não eram aceitos antes podem passar a ser aceitos por determinados grupos sociais. Então vou te dar aqui alguns exemplos, uns legais, outros nem tanto, que podem ser explicados pela norma emergente. Há alguns anos atrás, ninguém discutia a ideia de, ou pelo menos não se era discutido amplamente na sociedade, a ideia de união de pessoas, união estável, de pessoas do mesmo sexo. No entanto, isso é uma ideia, foi uma regra social que ganhou força e passou a ser aceita por um grupo significativo da sociedade, tanto que hoje a união estável, pelo menos do ponto de vista legal, é uma norma que emergiu e que é socialmente aceita, pelo menos do ponto de vista legal. Outro exemplo pode ser o absurdo que está por aí de pessoas não esconderem mais o seu preconceito, seja contra homossexuais, contra negros, contra mulheres, e dizerem abertamente que são preconceituosos, que são racistas. Negro, né? Você tem problema com negro? Sou racista, sim. Você é racista, né? Sou racista, sim. Que são fascistas, que são nazistas, gente que anda pela rua usando suástica e tudo mais. Isso ocorre porque, socialmente, recentemente, infelizmente, no Brasil, começou-se a se divulgar uma norma social e tal, muito influenciada aí por discursos de políticos grandes aí, Não vou dizer aqui que é o nosso presidente, que acaba incentivando discursos preconceituosos. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Isso incentiva o comportamento de pessoas que estão aí, convivendo conosco e acabam se identificando com esse discurso. E dessa maneira você tem uma nova norma emergente em que grupos se identificam, e isso pode gerar, obviamente, comportamentos pacifistas ou comportamentos violentos. A segunda teoria sociológica que surge em meados dos anos 60 é a teoria do valor agregado. Essa teoria é do sociólogo Smeltzer. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Para o Smeltzer, compreender o comportamento coletivo é compreender 6 características que existem no comportamento. O primeiro é a condutividade estrutural, o segundo é uma tensão estrutural, o terceiro é a crença generalizada, o quarto é o fator precipitante, o quinto é a mobilização para a ação e o sexto é o controle social inadequado. Esses 6 fatores são fundamentais para a compreensão do comportamento coletivo, segundo o Smeltzer. A teoria do Smeltzer já começa a dar um passo para a compreensão do que a gente vai entender como movimentos sociais. Então, a condutividade estrutural é aquele aspecto da organização, da estrutura da sociedade que pode facilitar a emergência de conflitos de interesses. Um exemplo de condutividade estrutural pode ser a desigualdade social brasileira. Isso é um elemento de condutividade estrutural. A desigualdade social no Brasil, então, faz com que surjam conflitos de interesses da classe alta com a da classe baixa. A tensão estrutural seria, então, essa incapacidade que o governo tem de solucionar esse problema dentro da estrutura. Isso acaba fazendo com que esse conflito entre a classe alta e a classe baixa se acirrem cada vez mais. A crença generalizada seria uma ideia que acaba sendo amplamente difundida e faz com que todo mundo acredite, e aquilo redefine a ação social dos indivíduos como possível solução para o problema em questão. Um exemplo atualíssimo é a ideia da cloroquina, em que muita gente, influenciada por mensagens e fake news de WhatsApp, se tornou uma espécie de crença generalizada como solução para o problema do coronavírus. Isso redefiniu, pelo menos no campo da política federal e dos seus apoiadores, se tornou um guia de conduta, de como combater essa pandemia do ponto de vista da ação política social. Tem também o fator precipitante. O fator precipitante é um evento que reforça
a crença generalizada. Então, o fato de algumas pessoas estarem se curando por conta da cloroquina acaba reforçando nesse momento que a gente vai ter um aumento de pessoas mortas por Covid ou internadas por coronavírus, né, também, junto com pessoas que têm se curado supostamente por tomarem cloroquina. Isso acaba reforçando essa crença generalizada como sendo isso daí a solução para o problema atual. Então tem na visão de Smeltzer também a mobilização para a ação. Nesse momento a população mobiliza recursos para promover a ação fundamentada na crença coletiva. Um exemplo pode ser as passeatas e manifestações que ocorreram recentemente em favor da cloroquina para o fechamento do STF, além de grandes publicações aí, né, disparos de WhatsApp em favor dessas questões. Isso também pode ser uma mobilização popular. E o último fator do valor agregado pode ser o controle social inadequado. Nem preciso falar que quando se trata de fake news, o governo hoje tem um péssimo controle social sobre a questão da fake news, o que acaba facilitando e fomentando essa crença generalizada e dificultando o controle do Estado sobre esse tipo de ação coletiva. E hoje é isso, galera, mas isso não é tudo. E se você chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo, então deixa aí o seu gostei, coloca aí o seu comentário, o que você achou do vídeo de hoje, compartilha e se você não é inscrito, se inscreve no canal, clica aí em se inscrever, ativa o sininho para receber todas as notificações, ficar por dentro aí de tudo que ocorre aqui no canal. Um beijo Pai d'Égua para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.